a melhor notícia aí dos últimos dias da defesa aí para a defesa do Packers é um reforço, né? Que é a possível volta do Rashan Gary. E aí eu queria começar aí com o Matheus. Se acaso ele jogar, ele vai dar um impacto legal aí. Você que gosta de um cara de pressões, o Gary é esse cara. Vai sim. Eu acho que o Tevin Jenkins não joga, né? Pro Chicago. Não, tá machucado. Tá na IR. Tá machucado. Então já é uma coisa, né? Já vai um tackle reserva ali para aquele lado direito. Eu acho que uma chave de Green Bay é explorar essa deficiência do lado direito da linha de Chicago, né? E aí o Rashan Gary joga exatamente naquela posição. Se não for o Rashan Gary, o Enagba, né? O próprio Van Ness, mas eu acho que a chave tá por ali, entendeu? Tá em explorar essa situação. E assim, pode ser, como eu disse, pode ser o Rashan Gary, pode ser o Enagba, pode ser até o Kenny Clark, mais aberto, entendeu? Naquela situação. Mas eu acho que aí é uma das chaves. E assim, a defesa de Green Bay está fechada desde o começo da pré-temporada, né? Principalmente o front seven. TJ Slayton, Clark, Devontae Wyatt, né? É um trio de DLs ali muito pesado, entendeu? Muito pesado. Já para facilitar a vida ali dos linebackers. O Devondre Campbell, né? Parece que vai para o jogo mesmo, né? Com o Devondre Campbell e o Quay Walker. E por fora você tem Preston e Gary, né? O Preston e Enagba, ou Preston e Van Ness. Mas eu acho que vai ser bem interessante, sim. Eu acho que a defesa de Green Bay, definitivamente, ela precisa mostrar o capital de draft que foi investido nela, porque é muita gente de primeira rodada, entendeu? Muita gente de primeira rodada que precisa mostrar talento de primeira rodada. E aí, Ricardo, a gente sabe que o Justin Fields é um cara assim que ainda, até estava falando com o Matheus, ainda precisa meio que se provar na liga, agora recebeu aí o DJ Moore. Como que vai ser o impacto desse pass rusher contra ele, né? Eu acho que vai ser um fator chave ali para o Packers, numa dessas, tentar alguma vitória. E aí, você pode até falar sobre o Gary, mas daí depois até quero falar uma outra coisa que saiu hoje, né? E aí tem a ver com o Gary também. Aí eu até vou jogar para você, aí você pode até comentar, que é a respeito da renovação do Gary, né? Porque o Gary tá para renovar, e aí até saiu uma entrevista de um agente falando que do agente dele, né? Falando que vai trabalhar por um contrato o melhor possível para ele, mas hoje teve o Nick Bosa, né, que renovou, fez a renovação dele. Enfim, no geral de tudo o que eu falei aqui, você pode fazer o teu comentário e falar aí sobre o Gary. Cara, o retorno do Gary é muito importante para o Packers, seja discutível, é o cara que é o melhor pass rusher. Eu acho que o... Aí foi. Voltou? Voltou, pode... Voltou. Boa. É o cara que, assim, eu acho que apesar de ter demorado um pouquinho para aflorar, de fato, desenvolver, mostrou que na defesa, não só do Packers, como na defesa de NFL mesmo, na defesa do time. E, assim, obviamente que ele não é um jogador do quilate do Nick Bosa, mas é óbvio que a renovação impacta, assim. O Bosa está reservando no mercado de Eds com esse contrato, e é algo natural, que o Gary é um cara jovem, é um cara de potencial, é um cara que acho que talvez, até para ele ganhar mais dinheiro, ainda falte aquela grande temporada de 2 dígitos de sec, um impacto gigantesco, e assim, poderia ter sido a temporada passada, mas ele machucou, infelizmente. Mas eu acho que ele voltando bem, o acréscimo é enorme para a defesa do Packers. Assim, eu acho que em Ed a gente está bem, apesar de
vai dar para dosar isso, não vai poder, digamos, forçar nada com o Gary. Acho que a gente está bem na rotação. O Preston Smith é um cara experiente que cumpre bem. Eu acho que o Fields do Enagbare é um cara que promete muito e vem aí para dar nessa toada de desenvolvimento se fixar como um Ed bom aí na rotação. Um cara que eu acredito muito que vai colaborar de início. O Justin Hollis, que é o cara mais experiente também, tem totais condições de ajudar. Jogou bem ano passado, tem jogado bem pelo Packers, não à toa que permaneceu. Claro, além do Van Ness, que vai ter seus momentos, os snaps também, apesar de não ter mostrado nada para mim não foi nada de... Eu vi muita gente falando de uma possível decepçãozinha com o Van Ness na pré-temporada, na pre-season. Mas para mim, assim, não teve nada de diferente do que ele não tem mostrado na faculdade. Para mim, é absolutamente jogador, a gente só espera que ele evolua, ele cresça. Mas, assim, a questão da defesa... O Van Ness é um projeto. O Van Ness, para mim, é um projeto, entendeu? Assim como o Gary foi, né? Assim como o Love certeza. Também foi. Agora, o pessoal não pode achar que esperar 100% de certeza a mesma coisa, né? Porque são jogadores diferentes. Essa característica para desenvolver é parecido, mas por mais que o Van Ness seja um grande atleta, o Gary é um freak absurdo. Assim, consegue ser um cara bizarro, mais bizarro praticamente inclusive que o próprio Van Ness. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Assim, eu vejo entre os dois o Gary chegando lá na NFL um pouquinho mais condições, e aí condições, não digo nem só físicas mesmo, mas de técnicas de impactar do que o Van Ness, que eu acho que tem um caminho a mais para percorrer, mas é óbvio que a lógica é a mesma da escolha, não cabe debater aqui. Mas deixa eu defesa o grande ponto, cara, não é só, a gente vai estar falando das peças, a nossa defesa tem pouca diferença do ano passado. As peças em geral são basicamente as mesmas, a gente tem uma diferença só considerável na DL, e aí tu vai ter que suprir o número alto de snaps com a saída do Dean Lowry e do Jaron Reed, e aí a gente espera que caras como TJ Slayton e Devonta White, além dos dois calouros que foram muito bem, né, e têm ido muito bem na pré-temporada, consigam de fato emergir para esse papel, porque não tem mais ninguém na posição, vão ser com eles vão ser chamados para fazer isso, né, então vão ter que responder. Mas tudo isso, esses questionamentos individuais da qualidade, da performance, do talento, eles ficam ali em segundo plano com a questão do coordenador de defesa, que é o grande ponto. O Barry é o grande... Não digo nem ponto de interrogação, porque para mim não é um ponto de interrogação. Eu me surpreenderia se de alguma forma ele fosse bem esse ano, a defesa do Packers fosse diferente, porque é um cara que nunca teve um trabalho decente de coordenador defensivo na NFL. Isso aí, para se existe alguém que defende o Joe Barry, como eu já vi no Twitter, só para pesquisar aí a carreira do Joe Barry e os números dele enquanto coordenador de defesa. Então, sim. Para quem gosta mais da parte esquemática, a gente até falou muito disso, do que esperar desse jogo, eu e o Wendel no podcast que vai ao ar provavelmente amanhã, sobre duelos, né, que podem ser chaves para o jogo. E assim, a OL do Bears, como vocês falaram, não tem o Kevin Jenkins, que se fixou muito bem como guard, né, depois ele foi de bust, um possível bust, para ser o melhor cara da OL do Bears como guard. E é um baita de desfalque realmente o fato de não jogar. O Packers tem que explorar, ou deveria explorar, o fato de que vai começar um calouro como right tackle, que é o Darnell Wright, por melhor que ele seja, o que ele venha a ser, é um calouro, então a diferença é muito grande. O cara tá chegando na NFL, a gente sabe que o OL também sente um pouco disso. E além disso tem o fato do Nate Davis, que é o principal jogador que eles assinaram, né, para OL na Freeze, não jogou nada ainda, tá meio estranha essa situação, não entrou em campo na Pre-Season. E eles tiveram que, com a ausência do Tevin Jenkins, mexeram muito na OL. Quem vai ser o center titular muito provavelmente é o Lucas Patrick, o Cole Whitehead teve que sair de center para jogar de guarda, então assim, tá bem mexido. E é uma boa possibilidade que o Packers tentar tirar proveito disso. Se vai tirar é outra história. O Fields é um cara que ele possivelmente está entre um dos
3, você até é bondoso com ele. Dos 3 piores quarterbacks titulares da liga como passador, entrando nessa temporada. Não. E ainda que tem. Só antes de você concluir, Ricardo, ainda teve uma história aí que eu escutando. Tudo bem, respeito a opinião da galera, mas falando que o Justin Fields aí, ranqueando ele até de certa maneira alta, de 32 QBs, enfim, eu acho que diz muito do que o Bears tá em questão de QB. Que eu acho que o Fields, sinceramente, não é o futuro, né? Mas enfim, cada um tem a sua opinião, né? A questão é que muita gente confunde as coisas e aí acaba criando narrativa para justificar tudo. Estão esperando um salto salto no terceiro ano do Fields, algo similar ao que houve com o Josh Allen, com o Jalen Hurts, e não é por aí. Não é por aí por quê? Primeiro que eles são jogadores diferentes, mostraram coisas diferentes, mesmo não indo bem nos primeiros anos. Uhum. E a outra é que são times completamente diferentes. O Bears não é um passo de mágica, como eu já vi várias vezes a narrativa de que o Josh Allen no primeiro ano foi isso. O Fields no primeiro ano foi isso. O Allen no segundo ano, com a chegada de um coordenador ofensivo novo, e novamente para trabalhar com ele, foi assim. O Fields foi assim. Foi o ano passado dele que foi melhor, mas melhor principalmente como corredor. E aí o Getz tem um papel realmente importante nisso, coordenador ofensivo do Chicago Bears, né, ex-Green Bay Packers, que ao longo do ano foi percebendo muito bem isso, o impacto que o Fields estava tendo com as pernas e nos scrambles, e passou a desenhar mais jogadas para ele correr e se valer melhor disso. E aí, para fechar essa narrativa que eu já vi bastante, e aí comparar o terceiro ano do Josh Allen com a chegada do Stephon Diggs, e agora o terceiro ano do Justin Fields com a chegada do DJ Moore. E não é assim, não é simplesmente traçar paralelos dessa natureza e achar que o cara vai ter um salto absurdo. Ele pode ter um salto considerável de desenvolvimento, que eu particularmente não acredito. Como passador, porque, e aí eu repito, para o Fields ter o impacto que ele teve no ano passado como corredor, vai ser mais complicado, porque todo mundo já sabe, todo mundo já sabe o que ele pode fazer com as pernas, que assim, meio que surpreendeu bastante ano passado, porque mesmo no college ele não era esse jogador propriamente. Não, longe disso. De ser esse cara corredor. Então, assim, o ataque do Chicago Bears tem boas peças, né? Como a gente já falou do DJ Moore, tem um backfield interessante, Khalil Herbert vai ter um pouquinho mais de snaps do que tinha, e aí vai ver se ele consegue manter o impacto que ele tinha bem em toques reduzidos, se ele consegue fazer isso em grande escala. Tem o Roschon Johnson, que é um rookie muito bom que eles draftaram na 4ª rodada, que eu até acho que ao longo do tempo deve ganhar trabalho, mais espaço, sei lá, de repente ser o running back principal deles. Mas, assim, olhando para o ataque do Chicago Bears, tem boas peças, repito, mas eu acho que as questões com o Justin Fields ainda são um ponto central. Então, assim, eu preciso ver como vem o Fields para esse ano, se ele, eu não falo nem se ele consegue realmente melhorar como passador, a gente espera que, como torcida do Packers, obviamente que não. E aí eu separo a questão da torcida com a análise. Eu realmente, dentro de tudo que ele mostrou, eu não vejo o Fields com esse... Também. Assim, tem que mudar muita coisa, ele tem que evoluir. Mas é como eu tô falando, cara, a defesa do Packers, talento não falta. A questão realmente é desenvolvimento, de trabalho mesmo, de coaching, de como rodar, de gameplay. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante pra gente avaliar o Quay Walker. Uhum. Porque eu imagino que ele é o cara que vai fazer o spy do Justin Fields, né? Ele é o cara que vai, digamos assim, é o cara com mais dinâmica, né, no front seven, para poder, assim, para poder parar a corrida do Fields, para poder parar a corrida, né, off tackle, né? Eu acho que o Quay Walker vai ser o cara talvez o cara mais testado, né, dessa primeira semana. E ele e o Devontae Campbell, de certa forma, mas ele mais, assim, o Devontae Campbell mais dentro do box, e o Quay Walker mais fora do box, né? Posso dizer dessa forma, assim.
Porque vai ser o caminho do sucesso para Green Bay nesse jogo passa por evitar a corrida, entendeu? De uma forma que você consiga liberar o seu edge, né? Para não comer a corrida. Você liberar seu edge para ficar no quarterback. Né? A gente viu na pré-temporada, assim, o Patriots deu uma aula para Green Bay sobre o que é isso. Né? Toda vez que o Love saía fazia o bootleg, entendeu? O Ed não largava o quarterback. O Ed não comia corrida. Tivemos algumas boas corridas graças a isso, mas a gente não teve nenhum bootleg feito pelo Love com tranquilidade. Todo bootleg ele tinha alguém no colo dele já ali para sacar. Né? A gente não completou um passe dessa forma. Então, assim, eu acho que passa muito por isso. O miolo da linha defensiva, né? Ter um bom desempenho para liberar esse edge para sair no Justin Fields. E óbvio, muito provavelmente esse edge talvez não vá parar a corrida, né? Mas vai acabar com a jogada de passe. E acabando com a jogada de passe, vai sobrar pro Quay Walker, né? Fazer o sideline to sideline lá para evitar a corrida de Justin Fields. É mais ou menos isso que eu espero da defesa. Do contrário, assim, o DJ Moore é bom, tá? Mas eu confio muito mais no Jair. Se quiserem jogar, né? Dá 15 bolas na direção do DJ Moore, né? E o Jair Alexander acompanhar ele o campo todo, eu acho que é o jogo para mim que eu peço a Deus para Green Bay.